Boa noite, boa noite. Boa noite, Ecos e Afetos. Boa noite, Claudinha. Bem-vindos. Bem-vindos quem tá vindo de fora aí no Gente Cultura, quem tá vindo do perfil do Ecos e Afetos. Quem tá vindo do perfil Geórgio Criativo, do perfil Alicerce na Escola também. Gisele, vamos dizendo se vocês estão ouvindo bem aí. Dá um joinha aí quem tá ouvindo bem, dá uma acenada. Me ouvindo, me ouvindo? Não recebi resposta ainda. Bem, bem. Gustavo já solicitou aqui. Estão me ouvindo bem então? Show, bem legal. Hoje a live vai ser bem colaborativa. Sobre o Dia do Homem, né? Então a gente vai falar sobre muitos problemas bacanas aí e soluções bacanas também para a gente entender esse mundo em transformação, né? Qualquer coisa vocês me sinalizem. Em breve já vou sinalizar para o Gustavo fazer a entrada aqui. Mas antes vamos fazendo os nossos combinados por aqui, certo? Para quem está vindo de fora, a gente é do Gente Cultura, a área da Henrichai Brasil, né? Compreende algumas empresas do grupo Henrichai. E trataremos hoje sobre a complexidade do homem em um mundo em transformação, né? Gustavo já vai aparecer por aí, já está na área. E aí eu começo esse, podemos chamar assim, um talk show, alinhando as expectativas com vocês de como será essa live, né? Então a gente sabe que em alguns momentos aí a internet, nesse nosso momento que a gente está vivendo, não colabora tanto, né? Mas então já teremos um pouco de calma com a internet. Gustavão também ali. Gustavão Thanos, hein? Gustavão Thanos, não tá pra brincadeira, o cara tem o poder, né? Então é Gustavo Thanos o nome do cara. Geórgio Criativo, Gustavo Thanos, Gente Cultura, Ecos e Afetos e Alicerce na Escola. Grandes forças aí para entender melhor o homem, entender melhor esse momento atual, né? Eu acho que o pessoal já foi chegando, eu vou abaixando a música então. E aí, ó, quem sabe faz ao vivo. Temos um tripé que cai no chão durante a live também. E a gente continua, entendeu? Aceitar a nossa vulnerabilidade, né? A gente também erra, as coisas caem. O Whindersson Nunes começou com um tripé que não era um tripé em cima de uma caixinha. Porque a gente não pode fazer a live do Gente Cultura... Ó, meu tripé tá aqui, ó, em cima de um pote de palmito em conserva, né? E aí tô usando um tripé de carro para fazer a live. Bacana, né? Então isso trata sobre você entender que as coisas não precisam ser perfeitas também. E disso a gente vai falar hoje, entre vários outros assuntos. Já vamos começar chamando o Gustavo aí, 18h13, vamos até 19h05, tá? Trazendo aí, beleza, Igor? Chegou por aí, Jackson, Ferfantini, Porto, Camila, grande profissional aí. Cláudia Hashimoto tá rachando o bico. Hashimoto o bico aí. Pô, nem rolou uma piada. Então já que estamos ruins de piada, agora 18 horas, todos depois de trabalhar... Precisamos de um pouco de bom humor e leveza também, né? Aqui nessa live. Aí, Rô, grande profissional também. Tem um podcast muito bacana, tá? Antifrágeis. Antifrágeis, o podcast dela. Serve muito pra gente entender também esse momento atual do homem, tá bom? Então vamos alinhando expectativas alinhadas. Vamos agora chamar o nosso convidado, ele, né? Gustavo, doutor em educação, filósofo, pedagogo, né? Tem também aí um grande projeto chamado Desmachando, né? Gostei do nome, achei criativo. Gostei do nome, tá? Tudo bom, Rô? E aí, essa live aqui não é só para homens, tá? É para seres humanos. Então, se você é um ser humano, não é mesmo? Reconectando. Voltou a conexão. Dizem se voltou a conexão, digam para mim se voltou a conexão. A gente enfrenta esses problemas aí nas lives. Sabemos que o Instagram ainda está tentando melhorar. Por favor, um joinha se voltou a conexão. Voltou, o Cássio está chamando ali. Entrou, Cássio, voltou a conexão, está funcionando? Então vamos lá chamar o Gustavão, que já fizemos a apresentação, certo? Gustavo, solicita para mim de novo, por favor, a entrada. Vamos lá, visualizar. Transmitir ao vivo com essa. Vamos lá se ele está entrando, vamos ver se divide a tela. Ecos e Afetos, conectando. Não foi, vamos esperar a próxima vez aí. Recusou. E a gente vai esperando aí, melhorando a conexão. Enquanto isso, a gente vai falando desse... Ele solicitou de novo, vamos lá. Transmitir ao vivo com Ecos e Afetos. O Instagram precisa melhorar isso aí, né, turma? Vamos incomodar o Mark lá.
Marquezinho tá dando conta de tanta live, galera. Cássio falou que tá sim. Vamos ver, esperar o Gustavão entrar lá. Enquanto isso, eu vou tomando minha aguinha aqui para manter hidratada a garganta depois de tanta reunião, né, hoje? Ó, chamei lá e ainda não foi, certo? Botei, aceitei, Gustavo. Se quiser desligar e chamar de novo. Enquanto isso, quem sabe faz ao vivo, né, gente? A gente vai falar muito hoje sobre algumas temáticas bem importantes aí no Dia do Homem. E eu vou adiantando alguns pontos aí que o Gustavão vai trazer pra gente. Cara, que é um cara que estudou muito esse assunto, continua estudando, é doutor na área, né? Gustavo, se você puder conectar e tentar pedir a solicitação de novo. A internet do Google não é das melhores. Então a gente vai falando, aqui já temos transmitir ao vivo com Ecos e Afetos, chamamos de novo aqui, adicionar. Vamos lá. E aí estou recebendo mensagem dos times. Ecos e Afetos recusou de novo aqui, ó. Tá aparecendo esse ponto. Enfim, vamos colocando alguns pontos que a gente vai conversar hoje, senão a gente vai comentando aí, porque o Gustavo a gente se preparou bastante aí para a live. Então a gente tem já os pontos aqui conversados, né? E aí eu posso ir comentando enquanto ele tenta entrar, né? O Vini Produções ali que falou que a internet do Gu tá aparecendo como recusado, Gu. Ele tá falando comigo no WhatsApp aqui, ó, visualizar, apertei visualizar, transmitir ao vivo com ecos e afetos, né? Coloquei transmitir ao vivo, aguardando ecos de afetos, conectando. Ecos de afetos recusou. Só um minuto que eu vou mandar para ele ali no WhatsApp. Então vamos lá. A gente vai falando aqui e ele vai tentando resolver por lá. Ô, Gustavo, tenta entrar pelo do Alicerce na escola, enquanto a gente vai começando a live por aqui e trazendo as temáticas pro pessoal. E aí, quem sabe faz ao vivo. Eu vou começar falando aí de muito conteúdo aí que o Gustavão me passou. Esse Gustavão, esta fera aí, Como eu falei com leveza, com humor, a gente precisa também conectar com isso nesse momento aí, que a gente está dando um relax do trabalho. Então, qual é o papel do homem aí no mundo em transformação, né? Gustavão chamando mais uma vez, transmitir ao vivo. Gustavo, se tu não conseguir, tenta entrar pelo do Alicerce, o teu tá dando erro. A Marcela tá ali. Ó, tá dando como recusado sempre, tá? Infelizmente, tá dando como recusado, tá dizendo que como recusado. Ele já me mandou um print ali dizendo que ele tá aceitando e o Instagram tá dando algum bug. Eu vou tocar a live por enquanto e aí quando ele conseguir alguma forma de tentar entrar ali, eu não sei se a internet não tá suportando e aí quando ele entra na live, ela cai, né? Mas vamos lá que temos 15 pessoas aí sedentas por bom conhecimento. O Fael Ataíde entrou, gente boníssima, Thaís. Então, fala tu, Alex. Beleza, meu querido? Falaremos hoje aí sobre partes importantes aí do que é ser homem, né? Ecos e Afetos me chamando mais uma vez, transmitir ao vivo, aguardando. Ele já me mostrou que tá girando o globo ali e tal, do Instagram. E aí aparece conectando aqui para mim e no final aparece recusado, né? Pelo próprio Instagram. Então vamos tentar puxar o assunto aí. Não sei se tem algum outro perfil, Gustavo, que tu consiga testar. Um outro perfil qualquer aí, que eu tô colocando. Eu tô no 4G, tá? Não sei se é isso. E a gente precisa começar o conteúdo aí. Aguardando mais uma vez. Testando ali. Ó, recusou. Então não tá dando. Então vamos começar a live aí. Todo jeito, de toda forma, a gente tenta novamente uma outra data aí com o Gustavo, caso ele não consiga entrar hoje, né? Boa noite, Isa. Boa noite, Luiz. A gente vai tentando entrar porque a live termina ali 19h05 e vamos tentar mais algumas vezes com o Gustavo, cara, que é um cara sensacional aí, com muito conteúdo, tá? Um cara extremamente calmo e ele é secretário também de educação de uma cidade lá de São Paulo. Gustavo, vou tentar pela última vez por esse aqui e a Rô disse que essa Wi-Fi costuma dar problema, né? E eu não estou conseguindo aceitar, talvez por conta estou no Wi-Fi agora, vamos tentar transmitir ao vivo pelo Wi-Fi e está dizendo que Ecos de Afetos não está conseguindo participar, né? Acredito que ele está com alguma problemática lá. Gael Sincero enviaram participação, vamos tentar no Gael Sincero ali, que é o filho dele.
Às vezes o Instagram tem essas coisas, ele libera para uns, não libera para outros. Vamos lá no Gael Sincero, liberando para o Gael Sincero a entrada. Acho que agora a Rô ajudou a gente, vamos ver se vai funcionar. Talvez ele esteja com algum problema na internet e ele vai tentando lá acessar e eu vou tentando liberar aqui, tá? De todo jeito, a gente vai começar a live, porque a temática, eu e ele já combinamos a temática, né? A gente faz sempre uma prévia, um estudo. Eu tô aguardando o Gael Sincero, que é o filho dele, tá entrando pelo do Gael. Boa noite, Deluca Medeiros, grande mulher, também grande profissional, grande pessoa, grande mãe, né? E como eu falei antes, estamos numa live aí com temática de homens, mas são para seres humanos, né? Então, começando a falar um pouco sobre isso, caso trave um pouco, vocês me avisam, tá ok? Começando a falar um pouco sobre isso, a gente vai falar do dia de hoje, né? O dia do homem, né? Então, você pensa... Já ouvi palavras nesse estilo, mas é normal, é natural. Cara, para que o dia do homem, né? Qual a dificuldade que o homem tem, por exemplo, né? E a Ecos de Afetos não está conseguindo participar. Infelizmente, a gente pode tentar numa outra oportunidade. E o Gael também, sincero, não está conseguindo. Eu já estou adicionando os dois o tempo inteiro e vou continuando fazendo isso. O Gustavo vai tentar reiniciar o céu e o celular e a gente vai começando. Então, a primeira temática que a gente começou a tratar, né, foi a parte de criação, né? Então, assim, como eu ia falando antes, o homem, né, é um ser humano, assim como qualquer outro. Então, por que a gente tem o dia do homem, não é mesmo? O homem não sofre, o homem não tem problemas, o homem é um cara que precisa ser ali duro, retilíneo, ter um controle da situação, ser o provedor, né? Muitas vezes a gente já escutou sobre isso, né? E será que isso são realidades? É uma pergunta que eu faço para vocês, né? Será que o homem precisa de fato ter um papel? Será que o homem precisa criar jeito de homem? Existe um jeito de homem? São algumas perguntas aí, vocês podem ir respondendo se vocês acham que sim ou que não. Existe jeito de homem? Então, ou cada ser humano ele é único, tem a sua individualidade, né? Precisa encontrar a sua solitude, no seu caso, sua individualidade, não é mesmo? Ou se de fato existe um jeito de homem. Então, são reflexões importantes que a gente precisa fazer e que muitas vezes, conversando com o Gustavo, que é um teórico sobre isso, né? Ele tem teorias nesse sentido, a gente percebe que não, né? A gente percebe que não existe um jeito de homem. Então você pode vestir a roupa que você quiser, né? Se portar como você quiser, não é mesmo? E isso tem que ser entendido como a questão da diversidade, que é tão pregada aqui na Enxai Brasil, né? Então eu percebo, né, que a gente tem um número maior de mulheres, por exemplo, dentro da empresa, inclusive são mulheres que geralmente se interessam por essa temática, né? E aí a gente vem refletir um pouco sobre a motivação disso, né? O porquê. O Gustavo está reiniciando o celular e a gente vai falando aqui com o Curious George, aqui, né? O George Curioso, por enquanto. Mas é a temática, todos os conceitos que ele me passou e eu tenho estudado também bastante, né? Vamos tentar eu chamar o Gustavo. Vamos lá. Transmitir ao vivo com Ecos de Afetos. Ele estava solicitando, não estava funcionando. Vamos ver, vamos tentar o contrário, né? Estou aguardando a conexão dele, chamando ele. Vamos lá. Se entrar, tem que dar... Olha, ele falou, mete bala que eu estou mandando bem. Então, tu vai me orientando por texto aí enquanto não entra, beleza? A gente conversou bastante sobre isso e depois a gente faz uma live especial com ele. Então, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo de vez. Já solicitei a conexão. Se ele entrar, a gente entra num bate-papo. O pessoal também aí pode mandar pergunta, né? A gente tem bastante conteúdo a respeito disso. Eu estudo bastante também essa parte de desenvolvimento humano já há muito tempo, né? Também sou formado em gestão ágil de projetos, que trata muito essa parte de colaboração, essa parte de evolução e melhoria contínua aí para o homem moderno, homem, mulheres e seres humanos. Obrigado pelos coraçõezinhos. Taquem coraçãozinho quando vocês gostarem do conceito ou acharem que gerou uma reflexão que fez sentido para você. Se não fez sentido para você nesse momento, você pode guardar ela numa gaveta ou descartar, né? Nem tudo aqui é para fazer sentido para todos, não é mesmo? Mas a ideia é você acessar um conteúdo, né, de valor e que isso, de fato, gere pelo menos uma pulguinha atrás da orelha ali, que isso faça você refletir, assim como uma sessão de terapia aí com os grandes profissionais do RH. A gente tem aqui na empresa o Cuidando de Você, um excelente projeto, tá, que ajuda homens e mulheres, seres humanos, a serem cada vez melhores e conseguirem acessar cada vez mais os seus sentimentos. E aí, obrigado pela chuva de coração, turma. E aí, assim, ó, o que
o cuidando de você, por exemplo, tem a ver com o Dia do Homem? Tudo, não é mesmo? Para ser um homem de verdade, você precisa de fato acessar os seus sentimentos. E infelizmente, uma sociedade que a gente vive, e aí eu preciso falar o nome, né? Preciso falar o nome, porque o homem também não pode se esconder atrás de rótulos e dizer que a gente não pode falar sobre isso. A gente vive uma sociedade machista, né? Isso não é problema nenhum, não é posição política. A gente foi ensinado que o homem tem um papel X ou Y ou Z. E na realidade esse papel não é de fato de um homem, ele é de fato de um ser humano, né? E todas as pessoas podem assumir determinados papéis. Então, por exemplo, coisas como dizem, cara, isso é coisa de homem, é coisa de mulherzinha, assim como a gente viu a propaganda do Google. Então, assim, não é uma situação onde a gente está inventando coisa aqui, né? O Google trouxe uma propaganda onde você diz, cara, isso é coisa de mulherzinha. E não é, entendeu? Então, falar isso também é reflexo de uma sociedade que, de fato, tem relações com o machismo, né? Isso a gente vê em vários pontos relacionados a praxis de evolução do homem. Então, o homem evolui quando ele cria uma família e ele é provedor e a mulher está dentro de casa. Será que esse é um ponto? Entendeu? Será que o homem líder, ele precisa ser um homem chefe que briga, que vai para cima, né? Uma mulher pode ser assim também, mas será que esse é o ponto? Será que uma mulher, quando é assim, será que ela também não foi criada numa sociedade machista? Então, assim, são pontos interessantes para a gente refletir. E, assim, esse tipo de homem, ele acaba gerando muito sofrimento, né? Para as pessoas que ele convive. E, inclusive, talvez ele sofre, como eu falei, escondido, digamos assim. Por quê? Talvez ele nem saiba. Ele tem alguns sofrimentos na raiz do seu problema, ele não consegue acessar a raiz do seu problema. Porque, por exemplo, muito provavelmente em algum momento disseram para ele que era não muito nobre fazer uma terapia, por exemplo, fazer uma sessão de autoconhecimento, né? Estudar o autoconhecimento, estudar a sua mente, se conhecer, saber do que gosta e do que não tem vergonha, né? Brené Brown fala muito sobre isso no seu livro sobre o poder da vulnerabilidade e também no documentário da Netflix. Para quem não consegue acessar e manter uma certa relação com esse tipo de conteúdo, acha que é um conteúdo muito alá ou muito acolá, não, é um conteúdo científico, né? Então a gente hoje, cada vez mais, a gente tem que prezar pela ciência, a gente está num momento atual de vida, e aí fazendo conexão com o nome da live, que é, né, reflexões sobre o papel do homem no mundo em transformação. Então acreditamos, eu e Gustavo, que, gente, a ciência hoje, mais do que nunca, ela precisa ser levada em consideração. Então, para a gente fazer o homem, o que é homem, né? O que é ser homem hoje? É ser um ser humano, acima de tudo, né? Ser, acima de tudo, um ser humano. Então, assim, esse ponto ele é muito importante. Vou tentar mais uma vez aqui transmitir ao vivo com o Gustavo. Essa reflexão é muito importante. Aí, ó, Gustavão, coisa linda. Meu Deus, velho. Oh, que isso, cara? Eu tava tentando dar uma de Fausto Silva. Ô, louco, bicho. Esta fera aí, meu. Agora sim. Ainda bem que você é o criativo, hein, Jorge? Cara, obrigado, meu querido, obrigado. Tamo ainda junto. Bem, ainda Mas bem. agora eu vou sair um pouco de cena e vou deixar tu criar mais que eu, pode ser? Pode, eu não sei tudo que você criou, né? Mas beleza. Eu fiquei nessa de ir e vir. Sim. Agora que finalmente bom, vim. Deu certo. Mas assim. Às vezes era pra acontecer assim, né? É isso. Às vezes era pra acontecer. E aí estamos aí com o Gustavo, gente. Vamos deixar ele falar um pouquinho, se apresentar. E o Gustavo, como eu falei, cara, é um cara com muito conhecimento, tem teorias do tema, tá? Então agora esse cara aí, esta fera aí, meu, exatamente 8 e 7, bicho, ele vai falar aí sobre o que é ser homem pra gente, né? E fazer essas reflexões com muito mais propriedade. Certo, Gustavão? Ele, como é muito interessado e estuda demais, ele quis assim, Jorge, eu preciso estudar sobre a empresa de vocês, cara. Porque eu quero saber para quem que eu vou falar. E eu acho que ele está mais de que certo. Vai falar para pessoas sensacionais, Gustavo. Exatamente 1.500 pessoas que tem aqui, só falta 2 zeros, mas já vai chegar as outras, né? As outras que estão faltando. Então, assim, vai começar o conteúdo de valor, o pessoal vai chamar os amigos. Pessoal, clica aqui no aviãozinho, vamos lá. Todo mundo tem 5 pessoas que conhecem na empresa. Clica no aviãozinho, todo mundo que está aqui, e manda para 5 pessoas legais aí, 5 homens legais da empresa, ou 3 homens, 2 mulheres, ou 2 mulheres, quem você quiser. Manda pro Chaves também.
Manda pra geral. Vai soltando o aviãozinho pra galera. E daí, Gustavão, o que tu achou aí da Enchai Brasil, dos programas que a gente tem, e o que tu acha, assim, por cima, de como a Enchai Brasil trata os seus homens aí? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Agradeço pelo intermédio que a Marcela ali na Alicerce fez para a gente poder se conectar de alguma forma. Não sei o que estava acontecendo com a conexão, mas o que interessa é que a gente está aqui, né? Então, Certo. já como você disse, eu sou naturólogo e pedagogo, não sou filósofo, não. Eu sou Desculpa, cara. meu doutorado é em filosofia da educação. O papelzinho do Fausto aqui não funcionou. Se você Mas fala para aqui... um cara formado em filosofia que eu sou filósofo, ferrou. Tá, Mas então tá, então vamos tranquilo, lá. tá Tá, tranquilo. beleza. Vamos filosofar junto, então. E a ideia da discussão da masculinidade e do machismo já me acompanha há algum tempo, assim, né? De participar de grupos de homens e tudo mais. Então, eu acho que eu vou falando aqui um pouco o que a gente tinha desenhado, né? Para estar trabalhando. Primeiro que é interessante, uma empresa está proporcionando isso, né? Hoje, no Dia do Homem, né? É legal a gente falar um pouco disso, porque existe o Dia do Homem e o Dia Internacional do Homem, por incrível que pareça, né? Mas, na verdade, a data foi criada de uma forma não para ser algo comercial, né? Mas algo que pudesse pensar um pouco mais na saúde do homem, né? Porque o homem exatamente tem uma dificuldade de pensar na própria saúde. Então, isso veio dos Estados Unidos e essa data especificamente, ela é dia 19 de novembro e aqui no Brasil acabou caindo para o dia 15 de julho, né? Mas assim, eu acho que o que a gente precisa ter claro, né, e tá falando aqui, eu acho que um grande primeiro ponto é exatamente isso que você estava trazendo, né? E eu acho que é uma das perguntas que demarca a live, né? O que é ser homem? Eu acho que essa é a grande pergunta. E me diz uma coisa, tu tens a resposta para essa pergunta, Gustavo? Eu sei que você no final quer fazer bate-bola, eu sei que seria essa pergunta aí que você ia fazer. Mas eu acho que a grande questão é o que a gente já falou também, né, Jorge? Você estava conversando aí, antes de entrar eu ouvi você dizer, a live, né, não se trata de ser algo para homens, né? A gente está aqui falando de seres humanos, antes de ser homem ou antes de ser mulher, né? E esse é o ponto, né? E aí, eu acho interessante a gente pensar um pouco como é essa criação de ser homem, né? E tem muitas coisas que demarcam o que é ser homem, né? Eu acho que uma clássica é homem não chora, né? Sim. E essa tem até música de sucesso isso aí, né? Isso, homem não chora nem por dor nem por amor, né? Então, isso já demarca um ponto muito significativo, né, no que a gente pensa e entende que é ser homem, né? E aí, a partir disso, muita coisa desencadeia, né? Sim. Homens que não se permitem realmente chorar, homens que eles não dão conta das suas fragilidades, né? E que a partir do momento que tem uma fragilidade, ela não pode mais ser ela não pode ser exposta, né? Sendo que a fragilidade é algo extremamente importante e essencial na nossa vida. Né? Sim. E aí eu já puxo o gancho pro doutorado, né, que eu escrevi, era na linha de filosofia da educação, falando sobre educação. Eu acho que foi por isso que eu imaginei que tu fosse filósofo, pelo doutorado ali, pela tua tese. É isso. E aí, dentro dele, eu desenvolvi um conceito de pedagogia da fragilidade. Né? Sim. E traduzindo em poucas palavras, é basicamente a possibilidade da gente poder se mostrar frágil. Né? Claro. Eu conheço muita gente que fala assim, mas como que você fala em público e tal? Eu falei, eu simplesmente chego e falo. Mas você não fica nervoso? Assim. Mas você não fica nervoso? Fico nervoso. Só que quando eu fico nervoso, eu anuncio para todo mundo. Tá. Galera, seguinte, tô nervoso, isso. Beleza? A partir daí eu faço o quê? Eu apresento a minha fragilidade. Nesse momento, não existe mais uma galera caçoando, né? Existe a galera acolhendo aquela fragilidade. Tu sabia que esse teu conceito, cara, é um conceito que eu trago bastante. Eu não sei se eu estiver errado, tu me corrige, né? Não sei se ele tem alguma relação com da vulnerabilidade que eu comentei antes ali da Brené Brown e tal, que é bem famoso. Sim. Aí e até indica pro pessoal. Eu não fui atrás dela para isso, né? Tá.
sacada minha foi quando eu fui entrevistar crianças, minhas pesquisas são sobre morte, né? Sim. Então, morte como elemento na formação humana. E aí no doutorado eu decido pesquisar isso com crianças, né? O que elas entendem como morte e o que elas entendem como vida. Crianças de 7, 8 e 9 anos. E aí, quando eu vou, depois de um tempo na escola, convivendo com elas durante um mês, eu vou fazer entrevista com algumas delas. Tá. E aí quando eu pergunto para elas assim, o que é a morte? Sim. Aí ela trava. Ela cruza Sim. o braço, cruza a perna e não quer responder. Sim. E aí o que eu saquei Mas tu acha na que hora? isso não só para o homem, para a mulher também? Não, para o homem e para a mulher, né? Mas Sim. só para explicar qual é a questão da Claro, fragilidade. claro. Aí eu simplesmente percebo naquele momento que ela fez aquilo porque a escola é um ambiente em que você precisa saber tudo, né? E aí no momento que eu viro para ela e falo, você não sabe, né? Dela descruza, se abre e fala, não sei. Eu falei, não tem problema, vamos conversar sobre isso. Sim. Né? O processo Então, de aprendizado tem muito a ver com isso, né? Exato. Então, qual que é a sacada? A partir do momento que eu possibilito não saber e demonstro e abro a fragilidade, a gente Sim. tem um campo muito mais amplo. Né? A gente tem um campo que vai estar relacionado com a ordem do sensível, né? Com demonstrar os sentimentos, como a sua vaga Pontourinhos ali falou aqui, né? Que é a vergonha do homem de demonstrar os sentimentos. Sim. Então, isso é importante, isso faz parte da pedagogia da fragilidade que eu vou desenhar. Não necessariamente do conceito que a Bene vai traduzir, né? Sim. E, bom, eu tô falando que nem maluco. Não, fica tranquilo aí que tu é o cara que entende aqui. Eu só tô, assim como, lembra do Didi Dedé? Eu sou o Dedé, quem faz o pessoal sorrir aqui é você, entendeu? Então vamos lá, Entendi. o cara que estudou muito aí, né? Eu sou só um criativo aí tentando levar um pouco mais de leveza pro pessoal. Então, e tu puxa a parte de conhecimento aí, cara. Mas deixa eu te dizer, né? Essa questão do estudou muito, né? Na parte especificamente do machismo e da masculinidade, eu não me considero um cara que é um estudioso, né? Se eu fosse falar uma grande referência hoje no Brasil, é o Instagram Papo de Homem. Sim. Né? E eu tenho um outro grande amigo, que é o Thiago, que é responsável pelo Instagram Homem Paterno. Bem legal as referências. Sim, o Papo de Homem, eles fizeram um documentário, né? Eles fazem parte de um documentário, organizaram um documentário que vai falar, que o título é O Silêncio dos Homens. Ele está no YouTube. Então, eu sou muito mais um curioso, pelo sentido de... Assim como eu, então. Jorge Curioso, tá aqui? Curioso nesse sentido da pesquisa, exatamente. Entendi. Porque eu fui criado pela minha mãe desde os 4 anos, né? Meu pai e minha mãe eram separados. Depois eu fiz uma primeira graduação que a maioria era mulher. Fiz uma segunda graduação que foi pedagogia, que a maioria também era mulher. E aí, de alguma forma, essa forma de perceber o universo feminino, algumas coisas foram fazendo muito mais sentido. Então, quando eu estava em casa e eu via piada, sei lá, aquela mulher deve ser uma vagabunda usando aquela roupa, né? Com perdão da palavra. Mas já passamos das 18, já pode. Já pode. E aí eu ficava pensando aquilo, né? Eu falei, caramba, mas eu estudo com um monte de mulher que simplesmente usa a roupa que ela quer, na hora que ela quer, porque ela quer, e não porque é uma vagabunda, né? Então essas questões começaram a entrar em xeque pra mim, né? Poxa, mas será que a roupa vai legitimar aquilo que a mulher é ou deixa de ser? Né? Cara, falando em roupa, tu tocou num ponto aí, e aí tu puxou um gancho ali bem interessante que eu achei. E aí até eu mesmo refleti sobre o que você mesmo trouxe de conceito aí pra gente através da sua experiência, né? Querendo ou não, você falou muito da sua vivência e tal. E aí eu me permito falar que eu também conecto na parte da vivência com isso, né? E eu também tive um grande exemplo de amor, que foi a minha avó, que foi a minha mãe. Então, de fato, eu tive muito aprendizado ali dentro. E com o meu pai também, cara, um super pai, muito legal, mas talvez o pai dele também tenha ensinado algumas coisas que ele me repassou e acabou sem querer, querendo, entendeu? Me repreendendo em alguns momentos, entendeu? Então, hoje o que a gente vê de conteúdo aí, trazendo para um momento bem palpável, empresarial aí, que a gente consegue entender junto com o pessoal, né? Eu amo meu pai, só que eu penso que também talvez ele tenha sofrido e o pai dele também tenha sofrido e a gente às vezes acaba transportando, né, esse sofrimento para frente quando a gente se torna líderes de sucesso para nossas equipes, né? A gente precisa ter uma busca diária para se desgarrar desse sofrimento, desse estado de sofrimento, onde, se me corrija se eu estiver errado, tá? São vivências minhas,
minhas, mas eu acho que ajuda a ilustrar o pessoal. Onde você não precisa, não tem a necessidade de repassar caso você não concorde com alguma coisa que te ensinaram, entendeu? É uma praxis muito grande você escutar sem querer também a pessoa falando assim, não, mas meu pai me ensinou assim. Sim. Entendeu? Ou alguém me ensinou assim, não necessariamente o pai, né? Repetições de padrões. A Clau, cara, resumiu bem. Repetições de padrões. A gente não precisa repetir padrões que hoje no mundo em transformação, tu falou de morte. Eu acho que para o coronavírus, podemos fazer essa analogia, né? A gente está de frente com a morte, ou de frente com o perigo, ou de frente com o medo, né? A gente acaba acessando mais a nossa liberdade. Então hoje eu vejo muito um mundo em transformação, né? Onde as pessoas estão começando a despertar, e aí eu trago para mim a realidade, que talvez o pessoal da empresa conheça. Cara, eu acessei a minha liberdade total criativa, porque eu já era muito nesse sentido, a empresa dá toda um arcabouço para isso, né? Mas quando a gente veio para o home office, a gente ganha mais tempo, né? O pessoal tudo concorda, todos concordam que a gente ganha mais tempo e qualidade de vida, por conta que não pega trânsito, né? Alguns estresses a gente não passa, a gente consegue fazer melhor a gestão do tempo, produzir mais, e para muitas pessoas produzir mais conecta com a felicidade, para outras um pouco menos, e tudo bem, faz sentido para essas pessoas. Então a minha pergunta para ti é, dentro dessa análise, e aí eu comecei a me libertar criativamente e a usar a minha vulnerabilidade, o pessoal que acessa o meu conteúdo, por exemplo, consegue perceber lá. Hoje, por exemplo, deu problema na minha internet. E eu pensei, o que eu faço? Cara, já tinha gravado os conteúdos, mas não conseguia postar. Assim como aconteceu aqui na live. Se eu ficasse enganando, pessoal, não aconteceu nada e tal. Não, isso. Aconteceu, pô. Aconteceu. Isso. O Gustavo tava com problemas online, cara, e aconteceu. E qual o problema de assumir? E aí eu trago 2 pontos para ti numa pergunta, tá? O que o homem precisa assumir para se libertar e libertar a sua liberdade criativa, sendo redundante, para fixar bem o pessoal aí? Não só criativa, mas a liberdade das soft skills dele, do que de fato conecta com a sua verdade, a sua essência. Então, você falou uma coisa muito importante aí, né, Jorge, que é a questão dos padrões, né? E eu acho que a Carol comentou, né? É Carol? Clau. A questão dos padrões, qual que é a dificuldade dela? É porque quando eu entro num grupo de homens, parece que eu não sou aceito, entende? Parece que fazer piada de mulher que não me agrada mais, não é aceito mais naquele grupo, entende? Então, existe uma dificuldade de você assumir realmente, não, foda-se então que eu... Ih, caramba, dane-se que eu não tô sendo aceito nesse grupo, sim, entendeu? Eu vou seguir meus princípios. Vamos estilo filme dublado aqui. Tá. Aí quando passar no horário mais tarde, a gente acessa esses aí. E aí, por exemplo, eu tive uma experiência de trabalhar com o grupo Desmachando numa escola pública aqui de Ourinhos, né? E aí a gente trabalhou com a molecada do 9º ano. E aí tem aquela dinâmica clássica de você ir falando frases e quem fez aquilo dá um passo à frente, né? Sim. E aí a gente fez uma lista de frases machistas e colocamos os meninos enfileirados e colocamos alguns homens do nosso grupo junto com eles, né? Para também não constranger e só os meninos darem passos para frente. Qual foi a grande surpresa? Quem deu mais passo foi a galera do nosso grupo, né? Qual que é a sacada disso? Esses meninos, eles não estão com um padrão determinado ainda de machismo, entendeu? Aonde isso vai ser formado? Na família dele, com os pais dele, na convivência que ele vai tendo com outros homens mais velhos ou da mesma idade, mas que já está mais arraigado o comportamento machista, né? Porque o machismo ele é algo estrutural na nossa sociedade. Sim, né? sim. Não existe uma pessoa que não é machista. A gente nasce numa sociedade machista e racista, né? Sim, concordo. E assim, aí, quando eu você... aproveito o gancho, pode continuar na sequência, mas eu acho um gancho muito importante, né? Tu falou do racismo, a gente tem aprendido muito sobre a questão do racismo, né? Sim. E aqui estamos com uma caneta preta, falamos de preto. Então, por exemplo, para mim, era uma novidade, né? E ainda dentre mesmo os próprios teóricos, depois a gente pode aqui no Gente Cultura também convidar um homem preto, uma mulher preta para falar sobre o assunto, eu acho bem importante, né?
o que que o homem precisa aprender para acessar isso, né? Porque a gente precisa acessar isso. E de fato isso, eu vejo que muitas vezes o homem vai dizer assim, cara, esse papo aí não é para mim, tá? Esse papo aí não é para mim porque eu não sou assim. Entendeu? E aí tu acredita que esse homem ele vai criando membranas em cima de membranas em cima de membranas para criar falsas verdades para ele mesmo, de ele dizer assim, cara, isso tudo aí eu já sei. Entendeu? O famoso mindset fixo, entendeu? E, por exemplo, até o próprio mindset, por exemplo, eu ouço muito homens falando, cara, esse papo de coaching, entendeu? Esse papo de X, de Y, de Z, cara, assim como qualquer outra profissão, vamos ter os maus e os bons profissionais, né? Então, talvez, até mesmo quando o homem fala isso, esse papo de coaching, esse papo de psicólogo, esse papo de filósofo, esse papo de pedagogo, tu entende? Se isso já não é um pré-conceito para ele ter medo de acessar a sua sombra no que diz respeito a esse trabalho, sabe? De, cara, eu não sou legal, entendeu? Não, eu não sou legal. Todos, assim, ó, vou usar, já que tu falou um palavrão, tem direito a um também? Tem direito a um. Tenho direito a um. Eu sou um merda, entendeu? Tu é um merda. Todo mundo é um merda. Só que tem cara que tá num pedestal do egocentrismo que ele tem medo de acessar isso, entendeu? Sim. E descobrir que ele é um merda igual a todo mundo. Entendeu, gente? Do Gente Cultura, desculpa, tá? É aquela coisa que a gente faz no banheiro. Então, assim, isso também tem a ver com o tema da live. Quebrar preconceitos, passou das 18, Sim. Não é já mais hora de trabalho. Isso a gente vê na internet, a gente está num local que é propício para isso. O Instagram é uma mídia que precisa, né? Já temos 45 minutos, a Ana tá me avisando. A Ana aqui, cara, profissional de extrema qualidade, tá? Ela também permitiu a gente trazer esses assuntos aqui. Ela que teve a ideia, junto com a Fran, o pessoal de Gente Cultura. Palmas, pessoal de Gente Cultura aí, tipo, coraçãozinho, porque o pessoal merece, de fato, trazer essa temática. A gente sabe que não é uma temática fácil, porque quando a pessoa não acessa o seu trabalho psicológico, o seu trabalho mental, o seu sentimento, às vezes ela nem consegue nem entender essa linguagem, que ela chega a ser bem sensível. E aí, Gustavo, já que a gente está chegando ali para as 19 horas e vamos até mais ou menos 19h05, gostaria que tu puxasse aí um fechamento, trazendo um conceito que tu imagina, até as 19, e me respondendo esse ponto aí que eu coloquei para ti, sobre se tu acha que o homem de fato coloca membranas, coloca pontos aí na frente para se autoproteger do acesso dos seus sentimentos. Eu vou pegar o gancho da sua pergunta com o que o Alex ali comentou também, que é interessante, né? O homem ele precisa se desconstruir. É exatamente isso, né? Parece que a gente vai tendo várias membranas e dependendo, quanto mais velho a gente tá, mais membrana a gente tem e mais a gente precisa desconstruir, né? E aí eu tava andando pela rede hoje, né, dando uma olhada em alguns perfis que eu sigo, inclusive o do Papo de Homem. E aí lá eles colocaram alguns exercícios que eu acho legal a gente estar falando aqui. Alguns exercícios para a gente trabalhar um pouco essa questão da desconstrução, né? Então, um deles é você como homem ter orgulho de cuidar da casa e dos filhos. Vai percebendo a sutileza das coisas que eu estou falando, né? E aí eles trazem a pesquisa de que os homens gastam 11 horas durante a semana para cuidar da casa e dos filhos, enquanto as mulheres gastam 21 horas. E aí um exercício para isso seria, durante uma semana, fazer tudo o que tem para fazer numa casa e no cuidado com os filhos. Uma segunda proposta é parar de rir de piadas homofóbicas e machistas, né? Então, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica e a cada 27 horas, uma pessoa LGBT é assassinada, né? Então, tentar por 30 dias ficar sem rir sobre piadas homofóbicas e machistas. Um terceiro ponto. São 5, tá? Tá, vou esperar terminar os 5 e daí eu puxo nesse segundo aí. Tá. No desafio o terceiro, de 30 dias. Fazer terapia e num lugar que você possa dialogar sobre aqueles medos que você tem, né? Então, 6 em cada 10 homens relatam que tem problemas emocionais e 7 em cada 10 homens relatam que tem dificuldade de falar sobre os problemas que tem. É muita coisa, hein? É bastante, né? Muita coisa. E aí a ideia da prática é convidar um homem para falar sobre os obstáculos emocionais que você possa ter, né? Como a gente está fazendo aqui. Isso, tipo isso. A quinta é a mais importante, tá?
A quarta é pensar a masculinidade como algo plural, né? Então, por exemplo, a expectativa do homem negro é 6 anos a menos que do homem branco, né? Então, o exercício seria conversar com outros 3 homens que tenham uma vivência completamente diferente da sua, da minha, de qualquer pessoa, né? E simplesmente ouvir essa experiência dele, né? Como é essa forma de viver dele. E o quinto, que eu acho que é bem bacana, até para pensar com a empresa, né? Já que Gente Cultura tem esse espaço super interessante, né, para essas discussões, é apoiar uma mulher no poder, né? E aí a gente tem os dados que 13% das mulheres são CEOs das empresas e apenas 26% são diretoras de empresas. Sim. E aí o exercício seria, e dentre essas, praticamente nenhuma negra, né? E dentre essas, a ideia é falar com 5 amigas em uma posição de poder e perguntar quais situações elas já passaram relacionadas ao machismo. Sim. E o principal, não dar opinião, mas simplesmente acolher e ouvir essas experiências. Esses são alguns exercícios que o Papo de Homem oferece ali, né, pra gente pensar e refletir, que eu acho super interessante para desconstruir essas camadas, essas membranas do machismo. Bem legal. E aí tu falou em ouvir, eu estava te ouvindo aqui, maravilhado com os pontos que tu comentou. Eu gostaria de saber se tu conseguiria, primeiro eu gostaria de, né, puxar mais um gancho de uma pergunta, mas tu conseguiria depois de eu puxar esse gancho, tu repetir bem rapidamente para a gente ir indo para o bate-bola, esses 5 pontos, né? E eu vou sugerir aqui criatividade, né? Um pouco de criatividade aqui para a live, além dos 5 pontos, tive uma ideia agora. Eu acho que a Ana e o pessoal do Gente Cultura vai topar, Gustavo, de trazer esses 5 pontos aí no conteúdo do feed. O que tu acha? Bacana. Então, esse é um conteúdo do feed já do Papo de Homem, né? Aí, ó. Então podemos trazer aí talvez uma análise desses pontos aí, junto com o Papo de Homem, ou inspirado pelo Papo de Homem, já que é uma grande referência aí, tu está trazendo. E aí eu posso representar a parte do Gente Cultura e tu representa aí o Ecos e Afetos e o Alicerce na Escola. O que tu acha? Pode ser? Opa. Podemos criar então aí. Amanhã é dia de TBT, Ana e Fran. Então aí a gente consegue trazer esse conteúdo de repente no feed de TBT. Tá lançado o desafio, não sei como é que tá o planejamento de feed de vocês, mas eu acho que é um conteúdo que merece ser repetido, porque eu vejo muito assim, ó. Assim como uma mentira, ela precisa ser dita 1000 vezes. A gente conta mentiras pra gente mesmo. Pra dizer que, cara, isso é frescura, né? A gente também precisa contar verdades muitas vezes para as pessoas entenderem, né? Que o sentimento do homem importa, que o homem precisa acessar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, se reconhecer frágil, que o poder, demonstrar poder de um carro super top só pelo poder, de muito dinheiro, de querer agradar mulheres nesse sentido, entendeu? Simplesmente por agradar, não tem problema nenhum de querer agradar nesse sentido e da mulher se sentir agradada nesse sentido. Mas quando o cerne disso está numa educação machista, eu vejo que há um problema. E há um sofrimento para ambos, que são seres humanos. Isso. Quando a gente fala de sofrimento para seres humanos, a gente está falando de um mundo que está girando em transformação. E eu acredito muito que tem um recado a mais para a gente aí. Tem gente que só acha assim, não, isso aí só aconteceu. Se pensar que só aconteceu, na minha visão, e aí eu gostaria que tu respondesse para a gente ir encaminhando para o bate-bola, então retornando os 5 pontos e esse ponto de agora, se sem querer, digamos assim, que aconteceu tudo isso, se não tem uma motivação, eu acredito que tem, eu também acho que tu acredita que tem, né? O que o homem pode utilizar desse aprendizado com o momento atual que estamos vivendo para, na sua desconstrução, para uma construção. Para a construção de um mundo onde, de fato, todos nós aqui, as 17 pessoas que estão presentes na live, né, gostariam de estar. Então, eu gostaria que você fizesse esse fechamento e depois vamos de Marília Gabriela para o bate-bola jogo rápido. Jorge, assim, na verdade, eu tenho trabalhado já com algumas outras lives falando um pouco do momento que a gente está vivendo, da pandemia e tudo mais, né? Eu acho que, até pensando um pouco entre esses 5 pontos que a gente trouxe aqui, eu acho que a questão de pensar aquilo que nós mesmos estamos sentindo, né? A parte que fala sobre a questão da terapia, de se analisar, de olhar para si, né? De repente, no aniversário, sair do mundo, ir para um retiro e ficar numa casinha isolada no campo, na serra, em algum lugar, né? Pensando sobre a própria vida, a gente, de certa forma, já está assim, né?
Hoje eu passei o Sim. dia inteiro trabalhando muito e foi o dia inteiro aqui em casa, sabe? Ao mesmo tempo, as coisas da casa acontecendo, almoço, filho, as coisas, limpar, vomitou, chorou, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que o momento atual, ele é um exercício muito grande de autoconhecimento, né? Que eu acredito que é um dos principais pontos para a gente desconstruir esses estereótipos tão fortes sobre a masculinidade, né? Bem E legal, bem sobre, legal. os 5 pontos lá, eu posso marcar a Ana, né? Ela já trocou ideia comigo. Marco a Ana, você, Isso. o Gente e Então, Cultura vamos, no Papo de Homem. vamos deixar os 5 pontos para o feed, então. E aí a Ana amanhã dá um jeito de publicar isso aí. Eu me predisponho a criar a arte e tu cria o conteúdo lá. Fechou? Fechou? E aí fizemos toda englobamos tudo isso aí nesse globo maravilhoso que é o nosso planeta Terra. Que, olha, estamos vivendo um grande problema, mas precisamos também encontrar a solução e, acima de tudo, olhar para o positivo. Cara, o céu está muito mais bonito ultimamente. Apesar de tanta, né, morte negligenciada, né, e aí temos um problema aí que não vamos entrar, que é o problema mais delicado de uma orientação geral, mas acho que é preciso falar, né? Uma orientação geral para todos nós. A gente necessita disso, né? Nós elegemos pessoas para isso, e aí eles precisam se resolver entre eles. Concorda? Sim, Então sim. vamos lá É para o isso aí. bate-bola, jogo rápido. Não vamos entrar nesse âmbito aí, que o pessoal vai cada um virando para o seu lado, né? Às vezes tem que pegar o carro à direita, às vezes à esquerda, e às vezes tem que ir reto, né? Então, cada um pega o carro e vai para onde quiser depois da live aí, né? Melhor ficar em casa, né? Mas se não der, escolhe Sai a de sua direção. máscara e álcool gel. A máscara e álcool gel. E tá aqui, ó. Tem um pequenininho aqui. Vende na Dental Speed e na Dental Cremer, tá? Para quem quiser. Mas tem que ter o CRO. Vamos lá para o bate-bola, jogo rápido, falando perguntas aí para o Gustavo, galera. Agora, nesse momento que agora está de descontração. Voz de locutor de rádio AM. Então, vamos lá. Descontração é importante, né, gente? Para descomprimir também, né? A gente vê muito dentro do trabalho, e talvez nas empresas de vocês também já devem ter passado por isso. Cara, pressão, pressão, entrega, 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 e o ser humano, né? Então hoje eu gostaria de dar o parabéns aqui para todo o setor de gente e cultura, o setor de RH, que está trazendo muito essa descompressão para a empresa que é necessária, né? Muitos programas aí, muito alinhados aí com o que você disse, Gustavo, da desconstrução, da construção, de Uhum, lapidar novos líderes, né? uhum. Então, dá o parabéns para a pessoa que começou tudo isso, que é a Georgiana, né? Uma grande mulher aí, como tu falou, que quem sabe em breve se torne diretora aí da nossa empresa, porque merece, né? E isso não tem problema nenhum de falar, porque os resultados dela demonstram isso, não é mesmo? Você não conhece, mas eu acredito que você confia nas minhas palavras pelo que a gente conversou aqui hoje, Cara, você falou, né? tá dito. E aí o pessoal aí da Dental Speed, da Dental Cremer, que conhece muito e foi muito ajudado por ela, por esse lapidar, consegue corroborar com isso, certo? Então vamos lá para o bate-bola, jogo rápido. A primeira pergunta. A primeira já começa difícil, tá? Mas eu acho Tá, que são quantas? Só para eu ter uma noção. 5 perguntas. Então, Tá. né? E Vem é pouca, 2 palavras, é isso? se tu quiser, até 5 palavras, entendeu? Tá, 5 palavras. Vamos ver se tu é bom de matemática, além de humanas também, Tá. tá? Vamos lá. Então, cara, você como homem desconstruído, né? Acha que ainda tem membranas que cobrem alguns medos seus? Sempre. Por isso é desconstrução. Muito bom. Também vou tentar responder só em 5 palavras, tirando essa frase, ok? Muito bom. Ok, vamos lá. Então, estamos lá, chegando 19 horas. Próxima pergunta. Você, Gustavo, acredita que ser homem é bom? Passou uma palavra. Ah, essa eu vou pedir licença. Uma eu posso usar mais de 5 palavras, beleza? Pode, beleza. Tá. Cara, eu sempre tive uma coisa, depois que eu comecei nessa questão de entrar analisar o homem, eu sempre, em diversos momentos, falava, cara, eu sinto vergonha de ser homem. Né, por algumas atitudes de outros homens que eu via. Eu repeti isso algumas vezes. E hoje não. Hoje eu me orgulho de ser homem e de poder estar, de alguma forma, tentando me desconstruir. Né?
Então, hoje não é mais uma vergonha, é sim um orgulho. Tá, vamos lá. A próxima pergunta é... A introdução não precisa também vou quebrar Não, aí o acho que protocolo, pergunta que é o não mesmo vale que eu. 5 palavras, Então vamos pô. lá, bate bola, jogo rápido e é igual o atacante. Se tu achar que o Romário deve cortar para direita e está no ângulo, beleza. O homem entende essa. Se tu achar que o Gustavo Kirten, nosso manezinho, precisa dar 2 toques na bola, aqui é vulnerabilidade, é fragilidade, a gente pode quebrar as regras, entendeu? Só por Tá, hoje, tá, beleza. turma? Só por hoje. Criatividade também permite isso. Então vamos lá, bate bola, jogo rápido. Qual a sua melhor dica para um homem que percebeu que está numa problemática e quer a solucionática? Em uma palavra, terapia. Terapia. Para lavar ou Em 2 trabalhar a mente? palavras, coragem. Terapia e coragem. Cara, para mim é a melhor dica. Até me arrepiei aqui. Entendeu? E aí eu lembrei que eu tô com a pia para lavar. Então terapia para lavar também ajuda a levantar a bunda da cadeira e ter coragem para organizar, né? Aquele momento. Aquele momento criativo, né? Precisamos acessar também. Depois confiram lá, galera. @Geórgio Criativo. Muito conteúdo bacana pra você. Seguidor do Gustavo, seguidor do Alicerce na Escola do Gente de Cultura, gente. Olha lá. Mais uma pergunta para depois a gente partir para a última e fazer a finalização. 17 pessoas aí, 17 pessoas sensacionais acompanhando a gente, né? Quem é o Gustavo? Nossa, mano. Essa aí a Bujanra já fazia, hein? O que é a vida? É uma pergunta de forma diferente. E ele é daqui de Ourinhos, tá? Só pra dar... Aí, Era, né? puta, aí eu me arrepiei inteiro. Essa pegou, hein? Peguei ele, gente. Tempo! Um ser humano reflexivo. Muito bom. Que reflete e reflete luz. Tua testa aí tá refletindo luz pra mim. Bem legal. Eu tô sem iluminação frontal, velho. Mas faz parte. É que também, assim, né? A pessoa, quando transpira, quando ela trabalha, ela transpira. Quando ela transpira, ela oferece respiração também, né? Então, tipo, estamos respirando aí, oferecendo luz e respiração pro pessoal. E o pessoal também está nos inspirando e respirando, coisa importante aí. Já falamos sobre as pausas, né? Então, a última pergunta, cara, é o fechamento, cara. Qual a última dica ou quais as últimas dicas você pode, enfim, falar sobre qualquer coisa, teorias, dicas, podcasts, livros, diferentes tipos de aprendizados, dicas importantes aí para quem quer sair dessa live e percebeu, cara, gostei desse conteúdo. Ainda não conheço, me percebi que talvez tenha alguma coisa que eu preciso melhorar, e aí você tem 2 minutos para falar isso, e de repente, né, eu gosto muito de dizer assim, cara, não dê os pontos, né, quer dizer, dê os pontos, não ensine a ligá-los, não ligue para as pessoas, e aí o Gustavo me falou, eu vou pedir mais uma licencinha só para fechar, que a gente não deve dar o peixe, né? E nem a vara. A da vara eu não conhecia, e sim ensinar a pescar, né? A pessoa sabe onde compra a vara, tem lá não sei, no negócio de agropecuária, né? Essas coisas assim, natureza. E a gente sabe também aonde tem o peixe, que é no mar, né? A gente para de poluir os mares, aí encontra bastante. E aí tem 2 minutos aí para fazer o fechamento disso. Quais são os pontos que você daria para o pessoal ligar aí e fazer o fechamento da live? Então, Jorge, eu já, antes de dar os pontos, agradeço, né? Agradeço de novo a Alicerce por ter feito essa ponte, né? Essa aproximação. Dou os parabéns aí pro Gente de Cultura, sensacional o trabalho, né? Dê uma olhada no Instagram. E também para sua criatividade fantástica. Obrigado, né? cara. Agradeço muito. Cara, eu acho que a gente tem um leque muito grande dentro da internet hoje, né? E tem alguns canais no Instagram, principalmente, que dá para seguir, que são bacanas. Eu acho que o principal, a gente pode falar do Papo de Homem, que é uma dos canais e a galera... Vou anotar aqui que eu também vou pesquisar, tá? Deu vontade. E a partir dali reverbera, né? É o hiperlink. A partir dali você consegue abrir muitas janelas. E também vou falar aqui do Thiago, que ele é naturólogo também, ele foi meu calouro, e ele tem esse trabalho muito bonito que é o @homempaterno. Né? Inclusive vai ter uma live dele agora às 20 horas. Fora isso, eu diria para a galera assistir o que está lá no YouTube, o documentário Silêncio dos Homens, que é sensacional.
e ali abre muita janela para todo mundo, né? E fora isso, eu acho que é se permitir, autorizar o se conhecer, né? Ninguém é... Homem não tem como ser definido biologicamente somente, né? Tem muitas coisas. Sim, sim. Complexidade do homem, complexidade do ser humano aí. Exato. Olha que cara sensacional, uma salva de coraçõezinhos para ele. Eu vi que já subiu muito enquanto ele estava falando. Então, obrigado pra galera que estava aí assistindo, galera de Ourinhos presente, VNS, aí, meu sócio, valeu. Então, muito legal, tá? Hoje a gente traz para dentro daqui do Instagram Gente Cultura pessoas de mentalidades e diferentes backgrounds, né? E traz algo multidisciplinar, né? Assim como a questão do alicerce na escola também. Né? Isso é muito interessante para a evolução do ser humano, para a evolução dos negócios, para as novas economias, para as empresas das novas economias. E assim, para quem gostou da live, eu vi que teve gente aí, muita gente, tá? Que ficou do início até o fim, né? Parabéns, né? Porque, cara, esse cara trouxe conteúdo de muita qualidade, a gente tá terminando já o tempo aqui. Em pouco tempo. De agradecer, mas foi muito bom, de repente, aí, em outro momento, a gente traz alguns outros tipos de conteúdo, o Gustavo aparece por aí de novo, muito conteúdo de valor, o cara é secretário, então o cara teve que parar tudo hoje, cara, olha só, para estar aqui com a gente. Então, gratidão, Gustavo, tamo junto aí, né? E show de bola. E agora vamos deixar o pessoal aí também fazer aquela sopinha. Tem gente que diz que sopa não é janta, mas o dia tá friozinho aqui em Santa Catarina, em Ourinhos eu não sei, mas quem sabe, né? Quem sabe. Friozinho. E assim, eu tô precisando, eu não sei se o pessoal de lá tem uns ourinhos para me mandar. Você acha que tem? Tem o quê? Uns ourinhos? Uns ourinhos, é. Não tem mais ourinhos aqui não, rapaz. Ah, não tem, entendi. Se tu achar, tu me avisa, tô precisando. Assim como essa caneca amarelinha aqui faz bem, né? Os ouros daqui agora são as pessoas, rapaz. Puta, então não tô mais precisando. Desculpa pela palavra, mas é que eu me emocionei, né? Então vamos finalizando aqui, galera. Obrigado aí pela chuva de corações mais uma vez. Obrigado, Gustavão. Obrigado, Gente Cultura. Obrigado, Henrichai Brasil. Obrigado às empresas do grupo também, né? Uma noite ótima, maravilhosa, né? A iluminação aqui de estudo aqui, a do Gustavão também, estamos no branquinho daquele lado. Uma dicotomia entre branco e iluminação amarela e tal. Estamos felizes, homens felizes pelo Dia do Homem, em falar sobre construção e desconstrução. Então tá, gente, meu voto para vocês, a live vai ficar salva. Se você gostou do conteúdo, quando a live ficar salva, dá uma curtida lá, comenta lá na live o que você gostou, o que você não gostou. E eu e o Gustavão continuamos aqui abertos nos nossos Instagrams, tá? O Alicerce na Escola também tem muito conteúdo, Gente Cultura, muito conteúdo. Instagram do Gustavão ali, Ecos de Afetos também. E Geórgio Criativo também tem conteúdo sobre amor, né? A gente gosta muito de falar sobre amor. E daqui a pouco vem aí o Cria Bonner. Não acabou o Jornal Criacional, você consegue acompanhar por lá. Será que ele vai pensar na Fátima hoje de novo? Será que ele é um homem desconstruído, ele chora pela Fátima? Veremos em breve. No Jornal Criacional, que começa em breve de novo, lá no Geórgio Criativo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu. Aí. Foi um prazer estar com vocês aí nessa noite de quarta-feira. Não é mesmo? Amanhã é dia de TBT, quem sabe um conteúdo aí sobre o Dia do Homem. Quando a live ficar salva, vai ficar salva. Vou botar o encerrar lá. Vou postar a live, vai ficar salva pelo menos por hoje. 1 minuto e 58 restantes, 1:57. E vamos terminar antes. Deixar o último minutinho para vocês já ir preparando a jantinha, né? Aquela coisa bacana e tomar a sua aguinha. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Valeu, Jorge. Grande abraço. Foi um prazer te conhecer e vamos produzir mais conteúdo junto. Demorou. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.